Senhor Deus, clamamos a Ti, suplicando mais uma vez, Senhor, pelo trabalho de hoje que vamos realizar, falar do 9º capítulo do Apocalipse e pedimos, Senhor, que possa estar nos capacitando para tratar de algo tão importante que é a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu posso saber se alcancei salvação? Eu só preciso crer no Teu perdão. Também quero que Tu habita em meu coração. É só pela fé que consigo chegar à nova Sião. Que grande maravilha é Cristo em meu coração, e ser transformado em Tua habitação, viver todos os dias com Tua proteção. Não há quem resiste à força das Tuas mãos. Só assim eu posso vencer toda adversidade. Posso vencer a carne e toda maldade. Seja a batalha que for, e as potestades, tudo cairá por terra e tenha liberdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora ler a palavra da verdade, Apocalipse 9, onde nós possamos estar entendendo todo o propósito destas riquezas espirituais de nos capacitar para viver a eternidade. Então vamos estar lendo alguns versículos, que é Apocalipse 9, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma
estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas os sinais de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere ao homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa, como coroa semelhantes ao ouro, e os seus rostos era como o rosto de homem. E tinha cabelos compridos de mulheres, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois desse vem ainda 2 ais. Então, o que nós podemos entender disto, mas primeiro, antes de buscarmos entendimento deste relato do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos voltar atrás um pouquinho na mensagem passada, que fala ali quando o anjo enche a taça de incenso, e com ela lança junto às orações dos santos sobre a terra. E é derramada aquela taça como o fogo. E para entendermos melhor este sentido, vamos voltar bem lá atrás, quando João Batista batiza Jesus. Ele ali pregando o arrependimento para os fariseus, para o povo daquela época,
E não era assim uma pregação tão branda, não. Era uma mensagem dura, porque eles chamavam raça de víbora. Porque enganam pedindo o batismo do arrependimento, sendo que nos corações daqueles homens, daquelas vidas, não tinha arrependimento nenhum. Então João trata como uma raça de víbora. Ele falou, aí eles declaram o seguinte: eu batismo com água, o batismo do arrependimento, mas virá após mim um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se nós não atentarmos direito pelo contexto desta mensagem, nós vamos achar que aquele fogo desse batismo de Jesus era algo benéfico para a vida do homem. Mas não, sempre quando fala do fogo, a palavra está falando de juízo. Assim como a taça cheia com as orações dos santos, misturado com incenso e coloca fogo e derrama sobre a terra, é juízo que o Senhor está enviando sobre aqueles que não se arrependem. Muitas das vezes são os que se dizem judeus, não são, os que dizem apóstolos, não são, os que dizem profetas são, pode ser apenas um profeta mentiroso, o anticristo, quem seja esses está confundindo. Então nós precisamos meditar. E quando termina esse toque da quarta trombeta, e o Senhor mostra a João, o apóstolo João, aos ais por causa das 3 últimas trombetas que haveria de se tocar. Então, quando abre esta quinta trombeta, é o primeiro ais. E isto vai acontecer na grande tribulação. Então, enquanto tem algumas pessoas pregando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, a palavra que nós acabamos de ler, ela mostra ao contrário disto, porque aqueles seres que saem do poço, do abismo, eles vêm com uma ordenança do próprio Deus para não ferir. A mesma coisa que aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte passa sobre o Egito. Então, todos aqueles que tivessem o sinal do sangue na verga da porta, a ordem daquele anjo da morte era passar por cima e não atingir os primogênitos daquela família. Então, aonde tivesse esse sangue assinalado, aquele anjo da morte não visitaria aquela família. E aqui no toque da quinta trombeta, quando nós vemos isso aqui, então tem uma ordem semelhante. Porque antes, um pouco, nós presenciamos claramente que nós, que somos comprados e remidos no sangue de Jesus, nós temos a marca de Deus na nossa testa, na nossa mente. E quando nós temos esta marca, esses seres que vão surgir do abismo, eles têm ordem de não ferir nenhum de nós. E quem são esses que têm a marca de Jesus? Se já está na grande tribulação, muitos estão pregando que a igreja não vai entrar na grande tribulação, e esses que têm a marca de Deus nas suas testas. Será que não é a igreja fiel, a igreja que foi comprada, é remida com o sangue de Jesus? Se as nossas mentes estão marcadas por este sangue que foi o que nos remiu de nossos pecados, então é algo que nós precisamos estar meditando e prestando muita atenção, porque nós estamos vivendo a época mais perigosa da igreja na terra, porque vem muitos para enganar.
E às vezes, muitas das vezes, é uma palavra bonita, uma pessoa, o pregador é uma pessoa até eloquente na sua oratória, mas ele está pregando a mesma mensagem lá do Éden, a mensagem da serpente para aquela igreja representada naquela família de Adão e de Eva. E ali parece que o adversário, que a serpente estava falando algo que era benéfico para o homem naquela época, e quando eles não obedecem à palavra de Deus, ali houve uma grande reviravolta naquela família, em toda a trajetória da humanidade na Terra. Foi por causa daquela mensagem embutida dentro da verdade, querendo desmentir que era mentira de Deus, que não era bem assim, que eles não iriam morrer, que eles iriam ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, começa com a verdade, enfia uma mentira no meio e encerra com a verdade, e aquilo fica meio que escondido. E se nós não tivermos ligados na palavra da verdade, nós vamos ser enganados, porque são mensagens convincentes até, mas não está levando para o reino dos céus. E muitas das vezes esses que fazem esse tipo de coisa faz por uma vaidade, iludido que são super espirituais, mas estão falando heresias. E esta igreja de hoje, a igreja da nossa época, está vivendo nesse período espiritual tão difícil, que o próprio Senhor diz que era uma igreja morna, que ele vomitaria da boca. E também era uma igreja miserável, desgraçada, cega e nua. Mas mesmo assim, o Senhor ainda dá no finalzinho daquela 7ª carta à igreja de Laodiceia, o Senhor ainda fala assim, olha, ainda aproveita o pouco tempo que tem, compre de mim ouro refinado para que se enriqueça. E o próprio Jesus, concordando com esta palavra, ele ali nos seus sermões que ele estava ensinando o povo, ele falava assim, olha, quem tiver de ajuntar tesouro, que ajunte tesouro no céu, porque aonde tiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E é uma verdade, quando o homem adquire certas riquezas materiais, ele acaba se prendendo naquilo. E é algo que nós precisamos meditar bastante. O Senhor tem nos desamparado, tem deixado faltar o nosso pão de cada dia. Ele não tem nos dado saúde para ir vivermos esse curto período aqui na Terra, buscando uma comunhão ampla com o nosso Deus? Tenho certeza que sim. Ele tem feito o possível para que nós não desviaremos do caminho da verdade. Então vamos voltar ao versículo 1 do capítulo 9 do Apocalipse, que diz assim, o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, nós sabemos claramente que era como uma grande estrela quando Lúcifer foi lançado, foi precipitado da glória de Deus e foi lançado sobre a terra. E
Alguns dizem que ele está preso, mas ele não está preso, porque se tivesse preso não havia tanta maldade, tantos homens sendo usados pelo espírito da maldade. Aí no versículo 2 diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, a mesma coisa que nós vemos ali no toque da quarta trombeta, aqui nesse versículo 2 também, porque no toque da quarta trombeta, os astros seriam abalados com o sol perdendo seu brilho, a lua ficando como sangue, as estrelas do céu caindo. E aqui nós podemos ver um pouquinho disto, que aquele fumo que saiu do poço do abismo, aquela fumaça escureceu os céus, a ponto de escurecer o sol e o ar. Aí vem o versículo 3, diz assim: e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então vamos parar um pouquinho aqui. Hoje é um animal peçonhento que nós conhecemos bem, e todos aqueles que são picados por um escorpião, ele tem logo que ir tomar um antídoto, ser aplicado um antídoto nele para poder combater aquele veneno, porque pode levar à morte. E aqueles que já foram picados por escorpião dizem que dói muito. É uma dor insuportável. E esses gafanhotos, eles têm o poder de ferir com a mesma dor que quando fere um escorpião. E o pior de tudo, que não tem socorro para ninguém que for atingido por esses gafanhotos. Eles vão sofrer durante 5 meses sem ter paz nas suas vidas. Aí no versículo 4 diz assim: foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal na sua testa, o sinal de Deus. Quantas vezes nós andando em lugares estranhos, que não conhecemos ninguém, ninguém nos conhece, alguém olha para nós e diz: você é um servo de Deus. Porque um brilho diferente irradia do seu rosto. Eu já tive essas experiências, então esse é o sinal de Deus na nossa face, na nossa fronte, na nossa mente. Nós não devemos ocupar esse espaço que já é separado para o nosso Deus, para o nosso Criador, para o nosso Redentor. E por isso que nós devemos estar santificando as nossas vidas, nos fazendo de templo do Espírito Santo, para que nós vivamos uma constância com a presença de Deus em nossas vidas. Aí vamos para o versículo 6, diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A agonia vai ser tanta com esses animais que vêm prestar este primeiro juízo da parte de Deus, que o indivíduo vai querer morrer e não consegue, porque a morte vai fugir dele.
E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. Porque verdadeiramente eles estão numa guerra travada contra o homem que não quis reconhecer o sacrifício de Jesus pela sua vida. Então, a esses são declarado a guerra desses adversários do homem que vai vir do abismo. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rosto de homem. Então é algo assim que o homem ainda não teve a capacidade de ver, mas vai acontecer. E nós que estamos assinalados com selo de Deus nas nossas mentes, na nossa cabeça, nas nossas frontes, nós vamos estar glorificando o Senhor, porque não vamos ser atingidos por aqueles animais, aqueles seres que vai ser enviado para travar esta guerra. E o versículo 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os dentes eram como de leão. Então era algo bem agressivo que causará danos nos seres viventes que rejeitaram a obra de Deus, às vezes trocando por coisas supérfluas, a coisas que não levam a lugar nenhum e muitas das vezes faz mal para os seus corpos físicos. E tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então é uma guerra travada mesmo, sem dúvida. O texto ele é bem claro. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e agrilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então vai ser algo bem difícil daqueles que estiverem nesta situação naquele dia. E o nosso objetivo é esclarecer a verdade bíblica, não é estar aqui enganando ninguém. No versículo 11 diz, e tinham sobre si reis, e o anjo do abismo, que em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Então, é o próprio adversário, opositor da obra de Deus, que vai estar governando esses seres para atingir o homem da face da terra. E, por incrível que pareça, vai ser aqueles que estão fazendo a vontade do adversário. Não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua própria vontade e a vontade do adversário, quando rejeita esta salvação que foi enviada para o homem na face da terra. Passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. Então nós vamos agora partir para a 6ª trombeta, que com certeza é o 2º ais, que diz assim, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro,
que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta solta aos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então lá atrás nós presenciamos que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, que eles estavam presos, só seriam soltos com a permissão do Senhor. E aqui, então, nessa sexta trombeta, é dado ordem a estes 4 anjos para que eles possam ser soltos e executar a sua tarefa que está programada desde o início, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então nós entendemos, só parando aqui nesses 3 primeiros versículos, a nossa imaginação vai ser uma guerra mundial que vai acontecer neste período, e vai ser o período do segundo ais. Depois do homem ter sido castigado por aqueles seres que saíam do poço do abismo, agora serão atacados de uma maneira diferente, e agora é para a morte. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Bem claro. E o versículo 16: e o número do seu exército, dos cavaleiros, eram de 200 milhares, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças e fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Então, nós vemos aqui um tipo de uma arma bem letal, que acreditamos que são os canhões soltando bombas para todos os lados. E quando fala de fogo, enxofre, esse tipo de coisa, nós vemos que são armas. E vamos repetir de novo o versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saíam fogo e fumo e enxofre. Então, pode ser bombas que vão ser lançadas de canhões que têm esses tipos de aspecto. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, e isto é pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía
das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, por não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, e nem podem ver e nem ouvir e nem falar. Então são aqueles idólatras, preferem idolatrar uma imagem que foi feita por mão de homens que não falam, não vê, não ouve, não andam, não tem sentido. Aí o último versículo diz assim: e não se arrependeram das suas dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem das suas ladroices. Então, nós vemos aqui, não, eu sou um cidadão, tenho a minha religião, bate no peito, mas que na verdade não é religião, é uma tradição que o indivíduo trouxe lá do passado, e não vão se arrepender nunca, vão morrer, ser lançados no fogo eterno e não vão se arrepender nunca. Mas devemos meditar, sim, em alguns ensinos que estão sendo lançados a cada dia dos anti-pré-tribulacionistas. E diz que não vai entrar na grande tribulação, e esse texto ele mostra claramente que aqueles que estão marcados com o sinal de Deus não vão ser atingidos pelos seres que vão subir do abismo. E isso só vai acontecer já na grande tribulação. Por isso aí está o segundo ais, e depois no capítulo 10 nós vamos deparar com o último ais, com o terceiro ais, que está escrito e avisado para a sua igreja. Vamos louvar, vamos encerrar louvando ao nosso Deus com mais um louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos louvar com um louvor que tem por título Grande Vitória. Vamos só na capela e vamos encerrar. Quando eu alcançar a grande vitória, com toda certeza eu irei embora. É só para quem for viver lá na glória. Vamos viver todos juntos com o Jesus da história. Vamos viver com alegria, que não vai se desfazer. O lugar é de paz e vai dar prazer.
é uma festa permanente. É como vai ser quem for inteligente, não vai perder. Quando vejo falar no paraíso, a vontade que dá é sair correndo para este lugar. Eu tenho certeza que é Deus quem mora lá, pois eu me esforço para morar neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, nós te adoramos e vamos, Senhor, entregar mais esta gravação, este vídeo, para alcançar vidas, que possa ser esclarecida da verdade. Nós entregamos as nossas vidas na sua mão, para que tu mesmo possa estar cuidando de nós a cada instante, no nome do Senhor Jesus. Amém.